pessoal, então iniciando aqui a correção da nossa prova, né? Questão 1, advogado recém-inscrito nos quadros da OAB, ao ler o Código de Ética e Disciplina, percebe que sua liberdade e independência profissional não são absolutas, estando condicionadas a uma série de normas que impõem condutas compatíveis com a nobreza da profissão. Ele compreende que para o exercício do seu munus público, deve agir com lealdade e boa-fé, mesmo que signifique desaconselhar uma lide temerária a um cliente. Ao aprofundar-se na fundamentação teórica que justifica essas normas de conduta, ele identifica que está no campo da deontologia jurídica. Sob essa perspectiva teórica, além de ser um conjunto de pautas práticas, a deontologia deve ser compreendida como a ciência de quais conceitos? Então, qual que é a pergunta, afinal? É a deontologia, qual a ciência a que ela se relaciona? A um tipo de prazer e felicidade da A, de punição e de crime, de história e de cultura, do dever e da obrigação. Então, pessoal, nós estudamos isso aqui muito, que é do dever e da obrigação. Então, tá aqui a resposta, letra D. 2. Tem aqui uma parte introdutória, vamos logo para a pergunta. Considerando que o advogado deve subordinar sua atividade à elevada função pública que exerce, a qual ciência pertence essas normas e princípios que estabelecem o conjunto de deveres e pautas de conduta para sua categoria? Veja, qual ciência essas normas e princípios estabelecem um conjunto de deveres e pautas para a conduta da sua categoria profissional? Pessoal, só pode ser o quê? A deontologia. Preciso nem ver as demais, porque é a deontologia que é a ciência que vai tratar do conjunto de deveres e pautas de condutas dessa categoria profissional. Então vai ser a letra C. Ciência doméstica nada a ver, filologia nada a ver e administração mercantil muito menos. Questão 3, vamos logo aqui para a pergunta. Com base no Código de Ética e Disciplina e nas prerrogativas da advocacia, qual deve ser a conduta de Dr. Carlos em relação ao que é a pergunta? A duração do sigilo profissional. Vamos lá. Carlos pode revelar informações, pois o sigilo dura apenas enquanto a informação for considerada sensível. Não, pessoal, nós já vimos que o sigilo é o quê? Absoluto. B. O dever de sigilo do Dr. Carlos extinguiu-se automaticamente com o falecimento do cliente. Não. O sigilo é o quê? Absoluto com aquelas cláusulas, ou melhor, com aquelas exceções que nós já tratamos, que elas podem ser em duas. Não é? A possibilidade em que ele pode quebrar esse sigilo. Vamos para C. O Dr. Carlos deve manter o sigilo profissional. Perfeito. Pois este é perpétuo. Perfeito. Não existindo um prazo para que ele deva existir. Perfeito. Independente do fim do processo ou óbito do constituinte. Então, de cara, que a correta será a C. Tá bom? O Dr. Carlos estaria liberado do sigilo após o transcurso de 10 anos. Nós já sabemos que isso é errado. O sigilo é perpétuo. Ele pode quebrar o sigilo se houver um risco à vida ou integridade física de alguém ou para a própria defesa. Isso nós já vimos em outras ocasiões. Então, a correta é a C. Pessoal, até interessante a gente fazer uma observação aqui. Vamos voltar lá. O que o Código de Ética ele vai falar sobre o sigilo, né? Destaquei alguns pontos. Primeiro, o advogado ele tem a obrigação de guardar o sigilo. Esse sigilo independe da solicitação de reserva, ou seja, o cliente não precisa exigir que o sigilo seja mantido porque ele é de ordem pública. Outra questão importante é o artigo 37, que fala sobre que o sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais, quais que ele cita como exemplo: grave ameaça ao direito à vida, grave ameaça ao direito à honra ou que envolva defesa própria do advogado. Então, se o advogado estivesse sendo de forma injusta atacado, para que ele possa se defender, a possibilidade também dele quebrar esse sigilo. Sem falar aí a questão da ameaça à vida e também a ameaça à honra. Então, vamos pontuar essas três circunstâncias. Nos casos de grave ameaça à vida, grave ameaça à honra ou que envolvam a defesa própria. 4. Vamos logo, tem uma parte introdutória, vamos logo para a pergunta.
Com base no Código de Ética e Disciplina e no Estatuto da OAB, em quais das situações o sigilo profissional do Dr. Ricardo pode ser legalmente quebrado, ou seja, relativizado? É o que eu disse anteriormente. Vamos olhar aqui. A. Quando houver uma grave ameaça ao direito à vida de terceiros ou para fins da defesa própria do Dr. Ricardo contra a acusação do próprio cliente. Então, nós já temos de cara que essa aqui vai ser a A. As duas circunstâncias em que o sigilo pode ser quebrado. Vamos ver as demais? Sempre que for intimado pelo juiz, errado. Para proteger o patrimônio do cliente, também errado. Se o cliente autorizar a divulgação das informações de forma verbal e informal, não. Aí pode ter uma quebra, mas essa autorização ela tem que ser o quê? Formalizada. Ela formaliza e desobriga o advogado dessa reserva, tá certo? Então, a questão correta é a A. 5. Vamos logo para a pergunta. Considerando os deveres éticos e as pautas de conduta de disciplina, a remuneração profissional, qual alternativa descreve corretamente a regra que o Dr. Lucas deve seguir? Veja, pessoal, essa aqui é interessante a gente fazer a leitura aqui da introdução. Ó. Dr. Lucas, advogado recém-formado, ou seja, recém-aprovado no exame da ordem, é procurado por uma empresa para prestar assessoria jurídica mensal. Ao apresentar sua proposta, com base no valor mínimo estabelecido pela tabela de honorários da seccional da OAB do seu estado. Então, como nós já falamos e repisamos em diversas ocasiões, toda seccional tem a sua tabela. Então, Lucas, recém-formado, recém-aprovado no exame da ordem, ele recebe uma proposta. No caso, o empresário argumenta que o mercado está saturado e que outro colega aceitou realizar o mesmo serviço por um valor 70% inferior do piso da tabela, alegando aí uma liberdade de mercado e necessidade de competitividade. Então, veja, o outro, supostamente procurado por esse empresário, disse que assumiria esse encargo de ter essas atividades de assessoria jurídica no valor inferior a 70% da tabela. Como que a gente vai tratar essa tabela? Vamos olhar aqui as questões. O Dr. Lucas é livre para cobrar qualquer valor, inclusive abaixo da tabela. Já está errado, pessoal. A tabela, como nós falamos diversas ocasiões, é o piso. O piso. Então, não pode ser cobrado valores de honorários inferiores à tabela. B. O Dr. Lucas deve obrigatoriamente observar o valor mínimo da tabela de honorários instituída pelo respectivo conselho seccional, sendo vedada a contratação de honorários em valores aviltantes, ou seja, em valores inferiores ao da tabela, sob pena de infração disciplinar. Então, isso aqui é a correta, tá certo? Vamos ver as outras. O cumprimento do valor mínimo da tabela só é obrigatório para advogado contrário, para o advogado contrário, ou seja, caso ele tenha menos de 5 anos de inscrições no quadro da OAB. Pessoal, nada a ver essa questão da antiguidade da inscrição do advogado, tá? A tabela de honorários da OAB possui caráter meramente sugestivo, ela não é sugestiva, ela é uma norma imposta como piso. Então, ela não é uma sugestão de valor. Ela fala que o valor mínimo que pode ser cobrado é aquele. Não é sugestivo e não é ilustrativo. Ele não é um guia para negociação. Ele tem força cogente e força obrigatória como piso, tá certo? Então, correta a letra B. 6. Vamos para a pergunta. Diante das regras, das normas que regem a publicidade profissional e a proibição da mercantilização da advocacia, qual deve ser a postura do Dr. Tiago? Então, aqui nessa questão, a gente tem, ela é importante também a gente ler a introdução. Dr. Tiago, visando aumentar a visibilidade do seu novo escritório, especializado em direito previdenciário, ele é procurado por uma agência que oferece um pacote de inserções de 15 segundos, onde? Na rádio local. E um comercial a ser exibido onde? Nas sessões em um cinema da cidade. A agência argumenta que, como o conteúdo é meramente informativo e se há critérios de sobriedade, não haveria infração ética. Pessoal, nós já sabemos que essas divulgações em rádio, televisão e em outros mecanismos, a exemplo do cinema, elas são proibidas, tá bom? Então vamos ver como que o Dr. Tiago deve se portar em relação a essa proposta. Ele pode aceitar a proposta? Não, já está errado. Já está errado. B.
A aceitação é permitida, já está errado também, porque a aceitação não é permitida, não existe possibilidade. Olha aqui, é permitida contando que o não seja utilizado exclusivamente para comunicar a mudança de endereço. Não, não é a correta. O doutor Tiago pode realizar publicidade em rádio e cinema desde que seja discreta e tenha duração inferior a 30 segundos. Não, pessoal, a gente já sabe que não pode. Ele deve recusar a proposta, pois a publicidade profissional do advogado é expressamente vedada por meio de rádio, cinema e televisão. Então a correta vai ser a D, tá certo? Questão 7, vamos para a pergunta. Vai falar sobre o dever de urbanidade nas relações contidas no Código de Ética e no Estatuto da OAB. Qual que vai ser a alternativa correta que vai descrever esse dever de urbanidade? A alternativa A. O doutor Marcos cometeu infrações éticas, pois o advogado tem um dever de tratar com respeito e consideração todos os sujeitos do processo, utilizando linguagem escorreita e polida, sendo que a violação desses preceitos acarreta a sanção de censura. Vamos dar uma olhada aqui? É necessário ler a introdução, né? Dr. Marcos, em uma petição de apelação, sente-se profundamente indignado com o que considera um erro grosseiro de julgamento e a falta de atenção do magistrado às provas dos autos. Em seu texto, para demonstrar combatividade, ele utiliza expressões como desídia absoluta do julgador. Olha aqui a quebra da urbanidade. Refere-se ao advogado da parte contrária como profissional inepto e conivente com a injustiça. Além disso, antes de protocolar o recurso, Dr. Marcos tenta ligar, olha aqui, outro problema, ligar diretamente para o cliente da parte adversa para sugerir um acordo. Já está errado também. Sem o conhecimento do colega que o representa, que representa a parte contrária, alegando que aceleraria a solução do conflito. Então vamos analisar. Marcos cometeu infrações éticas? Sim, pois o advogado tem o dever de tratar com respeito e consideração todos os sujeitos do processo, utilizando linguagem escorreita, ou seja, linguagem polida, linguagem respeitosa, tá certo? Sendo que a violação desses preceitos, por óbvio, vai acarretar uma sanção disciplinar, né? Então nós já temos aqui que seria a correta. Vamos ver as demais? Agiu corretamente? Não agiu, pois deve tratar magistrados e promotores com subordinação. Não existe subordinação, pessoal, tá certo? No judiciário não existe subordinação. Existe as funções de cada um ali dentro do processo que devem ser respeitadas. Então, o juiz tem suas funções definidas, tem suas prerrogativas definidas, o promotor tem as suas atribuições definidas, suas prerrogativas, assim como também o advogado tem suas funções a serem realizadas no processo e suas prerrogativas a serem respeitadas. Então, não há de se falar em subordinação. No exercício da combatividade, é permitido o advogado utilizar livremente expressões agressivas. Já está errado, tá certo? Olha os exemplos, seres rastejantes. Ou seja, isso aí não tem nada de combatividade. Isso aí é desrespeito. D. O dever de urbanidade e o princípio de celeridade autorizam o Dr. Marcos a buscar acordos diretamente com a parte contrária. Já está errado. Nós sabemos que ele não pode agir dessa forma, correto? Então vamos lá, questão correta, alternativa A. Vamos para a próxima. A questão de número 8. Ela vai falar lá do artigo 71 e do artigo 70 do 71 do Código de Ética e Disciplina e do 70 do Estatuto da Ordem, que vai falar sobre o julgamento do processo ético disciplinar. Vamos aqui. A qual órgão compete realizar o julgamento do processo ético disciplinar? A autoridade policial já está errado, pessoal. Como que a autoridade policial vai julgar um processo ético disciplinar da OAB? Não tem nenhum sentido. Ao Tribunal de Ética e Disciplina, TED, correto, do Conselho Seccional competente, claro, ao qual cabe julgar em primeiro grau os processos éticos disciplinares. Então será a B a correta. Vamos ver o erro das demais. Ao juízo da Vara de Execuções Penais da comarca, uma vez que o TED atua como órgão de execução penal. Nada a ver. O TED não é órgão de execução penal. Claro, né, pessoal? Estamos falando do Tribunal de Ética e Disciplina. Não tem nenhuma relação com a execução penal.
diretamente ao Conselho Federal da OAB. Não, pessoal, nós sabemos que o Conselho existem as autoridades dentro do organograma ali e das funções exercidas na OAB que elas são julgadas pelo Conselho Federal, mas não é o caso do exemplo constante da questão 8, tá bom? Então, a questão correta vai ser a B. Vamos para a próxima, 9. É o que a gente vai falar de subestabelecimento sem reserva de poderes. Pessoal, nós batemos demais nessa tecla. O subestabelecimento sem reserva de poderes é aquele em que o advogado ele entrega, ele repassa a um outro advogado a causa como um todo, tá certo? E logo por ser assim, aquele que é o assistido nessa causa ali, a pessoa que contratou os serviços do advogado, né? Aquele que contratou os serviços do patrono, ele precisa o que saber dessa substituição, porque é uma verdadeira substituição. Vamos ver as questões então. De acordo com o Código de Ética e Disciplina e o Estatuto da OAB, qual o requisito ético o doutor Ricardo deve observar para que esse ato de transferência seja válido? Primeiro, o subestabelecimento é um ato estritamente pessoal do advogado da causa, e nesta modalidade independe da vontade ou do conhecimento do cliente. Então o erro está aqui. Porque aqui o cliente ele tem que anuir, ele tem que aceitar. Então está errada a A. B. Por estar saindo da causa de forma definitiva, doutor Ricardo fica proibido de cobrar qualquer parcela dos honorários. Não, pessoal. Ele pode sim, ele pode cobrar esses honorários em relação ao tempo em que ele atuou no processo. Então a B também está incorreta. C. Mesmo após o subestabelecimento sem reserva, Dr. Ricardo permanecerá de forma solidária, ou seja, solidariamente responsável por todos os atos e omissões. Não, se há essa transferência, se há o subestabelecimento sem reservas, ele se desobriga de atuar nesse processo. Então, a C também é equivocada. D. Dr. Ricardo deve obrigatoriamente promover o prévio e inequívoco conhecimento do cliente sobre o ato, uma vez que ele deixará de ser responsável profissional pela condução da causa. Então, a correta vai ser a D. A correta é a D. O cliente precisa saber e precisa anuir para que haja essa transferência, esse subestabelecimento sem reservas, tá bom? Bem, e aí a gente passa a tratar da questão 10, porque eu vi que muitos alunos, eles se equivocaram nessa resposta. Vamos lá trabalhar detalhadamente. Veja, pessoal, vamos entender primeiro a questão. Doutora Clarice é uma advogada formada, ela foi eleita vereadora. Então, doutora Clarice é uma advogada que é vereadora. Posteriormente, ela foi escolhida para ser a presidente da Câmara Municipal. A presidência da Câmara integra a mesa diretora da sua cidade, no caso lá, da Câmara de Vereadores. Pessoal, o que é essa mesa diretora? A mesa diretora, ela está nas casas legislativas, na Câmara, no Senado, nas assembleias estaduais e nas câmaras municipais. A mesa diretora ela é responsável por gerenciar os trabalhos legislativos e administrativos daquela casa de leis. A mesa ela é definida e eleita pelos parlamentares. Essa mesa ela conduz sessões, ela define pautas de votação, ela vai administrar a casa legislativa. Então, quando o artigo 27 da 8.906 ela fala sobre incompatibilidade e impedimento, vamos ler o caput do artigo 27. A incompatibilidade determina uma proibição total. Quando a pessoa ela é incompatível o exercício da advocacia com a função de que ele exerce em qualquer um dos poderes que seja, significa que não pode atuar como advogado. Impedimento é uma proibição parcial do exercício da advocacia. E a própria lei ela vai falar quais são as causas de incompatibilidade. Olha, artigo 28. A advocacia é incompatível
mesmo no exercício da advocacia em causa própria. Com quais atividades? Primeiro, chefe do Poder Executivo, tá bom? Seja prefeito, seja governador, seja presidente da República. E os membros da mesa do Poder Legislativo. Então, veja, a doutora Clarice é presidente da Câmara Municipal, então ela é integrante da mesa diretora. Tanto os chefes do Poder Executivo quanto os membros da mesa do Poder Legislativo e os seus substitutos legais, esses são incompatibilizados do exercício da advocacia. Então, eles não podem, ainda que em causa própria, exercer a atividade de advogado. Não podem atuar como advogados. Então, doutora Clarice, ela tem o quê? Uma incompatibilidade, tá certo? Ela é incompatível. Porque a Câmara Municipal, ela faz parte da mesa. Se ela faz parte da mesa ou se ela fosse substituto, ela não pode exercer a atividade de advogado porque ela é incompatível, tá certo? Então, doutora Clarice está incompatibilizada, por quê? Porque ela integra a mesa diretora. E o Henrique? Será que o Henrique ele está também incompatibilizado ou ele está impedido? Vamos dar uma olhada. No mesmo município, o doutor Henrique, que também é advogado, trabalha como técnico administrativo concursado da Secretaria de Saúde da Prefeitura. Secretaria de Saúde da Prefeitura, qual que é o poder? Poder Executivo Municipal. Quem é funcionário no Poder Executivo Municipal está incompatibilizado? Não, está impedido. E aí nós vamos achar o impedimento lá no artigo 30, olha, são impedidos de exercer a advocacia. O impedimento é uma proibição parcial. Então, doutor Henrique, ele tem um impedimento. Vamos ver qual que é o impedimento. Ele pode atuar como advogado, mas existem algumas pessoas contra as quais ele não pode atuar como advogado. Quais seriam? Os servidores da administração direta, então Secretaria de Saúde Municipal, a administração pública direta. Ele, por fazer parte da administração pública direta, ele não pode mover ações contra a fazenda que o remunera. A fazenda pública que o remunera é o Poder Executivo. Então, nós temos nessa questão o quê? Que doutora Clarice, ela sofre uma incompatibilidade, enquanto que doutor Henrique sofre um impedimento. Então, vamos para as questões. Doutora Clarice encontra-se em situação de incompatibilidade, correto. O que gera proibição total, também correto, do exercício da advocacia, inclusive em causa própria, perfeito. Enquanto que o doutor Henrique está sob o regime de impedimento, perfeito, acabamos de ver, o que representa uma proibição parcial. Então, de cara, eu já sei que essa é a correta. Vamos ver em relação às outras. Doutora Clarice sofre apenas um impedimento, já está errado. Ela não sofre um impedimento, ela sofre uma incompatibilidade. Então aqui já está errado. Como presidente da Câmara, por fazer parte da mesa legislativa, a doutora Clarice é impedida. Pessoal, ela não é impedida. Ela sofre uma incompatibilidade, então ela não é impedida. Ela não pode atuar livremente em processos judiciais que envolvam direitos civis, etc. Por quê? Porque ela está incompatível. A incompatibilidade gerada pelo cargo de doutora Clarice permite que ela atue como advogada exclusivamente em instâncias administrativas, não, pessoal. Ela não pode atuar como advogada nem em causa própria. Então, essa também está incorreta. Questão correta é a letra A. E assim a gente fecha aí a nossa atividade, fecha a nossa atuação com a correção dessa prova. Um grande abraço a todos.